Hoje, vamos mergulhar no Salmo 7, que se desenrola como um verdadeiro drama de tribunal. É uma história sobre calúnia, perigo de vida e um apelo desesperado pela única justiça que realmente importa: a justiça divina. O salmo já começa com uma urgência que tira o fôlego. Davi não está lidando com um probleminha qualquer. Ele está correndo risco de vida. A imagem de um leão despedaçando sua presa mostra o tamanho do perigo. Se Deus não agir, é o fim para ele. Não existe plano B. O título do salmo já nos dá uma pista fundamental. Sigaion indica que o que vamos ler não é um poema calmo, pensado. Pelo contrário, é um desabafo cru, emocional, o som de um coração em profunda angústia, e o ritmo irregular do texto reflete bem a turbulência toda que Davi estava vivendo. E qual é a causa de toda essa angústia? Calúnia. Um homem chamado Cushi, que era da mesma tribo do rei Saul, estava espalhando mentiras sobre Davi, muito provavelmente o acusando de traição contra o rei. Davi, na condição de fugitivo, não tinha como se defender num tribunal humano, então ele leva o seu caso para a Suprema Corte do Universo. E nesse tribunal divino, a primeira parte do salmo funciona como se fosse o testemunho do próprio Davi. Ele sobe ao banco das testemunhas e, diante do grande juiz, apresenta a sua defesa de um jeito, olha, incrivelmente ousado. O jeito que Davi ora aqui é impressionante. É o que chamamos de uma automaldição condicional. Ele basicamente está dizendo: Deus, se eu sou culpado disso que estão me acusando, então pode deixar o meu inimigo me destruir. Ele tem tanta certeza da sua inocência nesta questão específica que aposta a própria vida nisso. E aqui tem um ponto que é crucial entender. Davi não está dizendo que é uma pessoa perfeita, sem pecado algum. Ele está declarando que é inocente nessa acusação específica. É a diferença entre dizer eu não cometi este crime e eu nunca cometi crime nenhum. É uma distinção vital para a gente entender o salmo direito. E a alegação de Davi não são só palavras ao vento. As ações dele comprovam isso. Ele lembra a Deus que poupou a vida do rei Saul quando teve a chance perfeita de se vingar. Ele preferiu sofrer a injustiça a cometê-la. E isso demonstrava um caráter que dava validade à sua oração. Com a sua defesa apresentada, o tom de Davi muda. Agora, ele se dirige diretamente ao juiz, pedindo que o tribunal cósmico entre em sessão. A linguagem aqui é muito forte, muito humana. Davi clama para que Deus se levante ou acorde na sua ira contra a injustiça. É um apelo cheio de paixão para que Deus haja, para que exerça seu julgamento e traga justiça ao caso dele, presidindo contra seus adversários. E este versículo é o ponto de virada do salmo. Para quem é vítima de uma injustiça, a ideia de um Deus que não é indiferente, mas que tem uma oposição firme e diária contra o mal, isso é um consolo profundo. Significa que o sofrimento do inocente não passa despercebido. Mas como essa justiça divina se manifesta? O Salmo revela um princípio muito profundo. O mal, por sua própria natureza, é autodestrutivo. A gente vê aqui o processo descrito nos versículos 14 a 16. O pecado segue um curso. Ele é concebido na mente, nasce como uma mentira ou um ato prejudicial e, no final, a armadilha que o ímpio prepara para o outro acaba pegando a si mesmo. Existe uma justiça poética nisso. Enquanto o Salmo descreve Deus afiando sua espada e preparando suas flechas, o mecanismo da queda do ímpio é, muitas vezes, o seu próprio plano malicioso. O mal que ele planejou para Davi acaba caindo sobre a sua própria cabeça. E assim chegamos à conclusão do drama. Com o caso entregue nas mãos do juiz justo, a perspectiva de Davi muda completamente, levando-o da angústia para a adoração. Uma vez que Davi confia sua causa a Deus, o foco dele sai do problema e se volta para o caráter de Deus. Ele não está mais obcecado com seus inimigos, mas sim com a justiça do Senhor. A resolução não é a vingança, mas o louvor. A história de Davi nos faz refletir. Quando alguém mente a nosso respeito, qual é a reação natural? É aquele desejo de revidar, de defender o próprio nome a qualquer custo? O Salmo nos oferece um caminho diferente. O Salmo 7 nos oferece um modelo prático. Primeiro, levar a questão a Deus em oração. Segundo, como Davi fez, examinar a si mesmo para ter certeza da inocência naquela questão. Terceiro, confiar ativamente no julgamento de Deus. E, finalmente, o mais difícil de todos, deixar a vingança para Ele.
Esse modelo de confiança encontra sua expressão perfeita em Jesus. Ele foi o único que era verdadeiramente inocente e que enfrentou as acusações mais falsas e a injustiça suprema. E mesmo assim, ele não revidou, mas entregava-se àquele que julga retamente. E isso nos deixa com uma pergunta desafiadora. A oração de Davi exigia uma consciência limpa naquele assunto específico. A questão que ecoa através dos séculos é: a consciência de uma pessoa está limpa o suficiente para que ela possa, com total confiança, entregar sua reputação, suas batalhas e sua vindicação inteiramente nas mãos de Deus? Esse é o desafio central deste poderoso salmo.